Vai bater palmas hoje pra arbitragem? Qual você bateu aquele palmas dia? pro Wilton Pereira Sampaio. Eu não... Meu Deus do céu, cara. Ó, hoje eu quero a participação. Vamos ficar ativo, Maciel, no 11999048756, 11999048756. Galera que tá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, porque eu quero achar. Eu estou procurando um santista, porque ontem eu estava ouvindo o apito final aqui na Bandeirantes e o Pretzel foi atacado por ouvintes falando, não, porque você não tá vendo. Eu quero um santista, eu desafio um torcedor do Santos que venha me dizer, nesta sexta-feira, 5h04, eu não quero essa história de, mas já foi... Todos os times foram prejudicados e beneficiados e vão continuar assim enquanto não mudar, é verdade. Mas eu quero um santista que me diga aqui que foi falta ontem e que a arbitragem não foi responsável pelo resultado do jogo ontem em uma das maiores vergonhas do Campeonato Paulista. E não é hipérbole, não é exagero falar sobre isso. Eu não tenho compromisso nenhum com Palmeiras, com Corinthians, com Santos, com São Paulo. O único compromisso que eu tenho aqui é com pessoas que sejam técnicas compromisso com e profissionais. Já diria a Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada não com a há verdade. como... Ontem o Belotti, aqui no... Não sei se vocês vão lembrar aqui na mesa... O Everton não estava aqui, mas... mas você estava ouvindo de lá. Eu falei, Belotti, bom árbitro, de forma irônica. Foi irônico? O que o Belotti, tanto que o PDV até olhou pra mim e falou assim, nossa, o bom árbitro. Disse Dorival Júnior que ele era ruim até como quarto árbitro. O que o Belotti fez ontem na Vila, começou apitando mal, distribuiu cartão pra caramba. Eu não achei que ele começou mal, não. Eu achei que ele começou no Eu achei critério. que ele se perdeu no final. No critério, ele começou a dar muito cartão. O segundo tempo dele foi tenebroso. Não, o primeiro... Sim, pode ser que o primeiro dele tenha sido ok. Mas assim, começou a entrar num critério de picar o jogo, dar cartão, caiu na pressão. Deu cartão pro Gabigol, porque o Gabigol reclamou que o Carrídio não saiu, aí ele foi dar cartão pro Carrídio. Erro crasso. Mas assim, o problema pra mim não foi ele ter, por exemplo, dado a falta. Vou explicar. Porque ele poderia ter o direito de ver errado. Errou. Tá. O problema é que ele já tinha dado a vantagem. Então assim... não podia ter dado a falta porque não foi. É absurdo, gente. Há um ângulo. Não, Everton, abre a porta. Não, Everton, se você for Everton, começar assim, eu irmão... gosto muito de você, mas não dá. Pelo amor de Deus, há um ângulo. Existe... Foi muito gin ontem também. Também eu tenho Tem a pra academia questão pra da vantagem, caramba, né? Porque ele deu a vantagem. Se o Gabigol tivesse feito o gol... Ontem eu tava ouvindo aqui e eu tava pensando, impressionante, eu tenho que dar... Eu encho o saco do Pretzel, ele enche meu saco, a gente fica brincando um com o outro. Mas assim, várias coisas que eu pensava, ele falava como é profissional e como é bom o Pretzel. Porque, realmente, se ele não dá a falta... E o Gabigol marca o gol, ele ia voltar atrás da falta? Acho que não. Não. Que não, gente. Então Ele deu a vantagem. É técnico. Você marca a falta. Se é pra cartão vermelho, então você não tem vantagem, é vermelho, acabou. Ele viu a falta erroneamente, o Gabigol chutou no gol, se errou na falta, dá o cartão amarelo pro Gustavo Henrique, tiro de meta, ponto. Interferiu no resultado, errou nessa marcação, inclusive tinha sido falta no Gustavo Henrique, porque ele tira a bola antes. O Hugo Souza admitiu a falha, mas falou que a iluminação, enfim... É isso que eu ia falar. A gente tá falando muito de arbitragem, mas a gente tem que bater na tecla do grande peru do Hugo Souza. Beleza, errou. Sim, é verdade, ele errou. Ele perdeu, o gol foi feito pelo Gabigol porque o Hugo Souza falhou. Mas, gente, o acaso não acontece se você tem um erro técnico. E pra mim o mais grave de tudo é o seguinte, Belotti, cara, ele chegou em casa, ele tem uma família, ele tem o ser humano direito a errar, a culpa não é dele. A culpa é de quem Acho vive... que é. Calma. Pelo amor de Deus. Calma, vou explicar. A culpa é de quem vive dia após dia achando que continuar dessa forma, treinando... Amanhã vai ser Lucas Antônio, depois de amanhã vai ser Marcos Belotti, Marcos Belucci, inclusive, um abraço. Depois de amanhã vai ser Bruno Rodrigues, cada hora vai ser um. O que eu quero dizer que a culpa não é do Lucas, é de quem treina ou não treina a arbitragem e não a coloca profissional. Como é que um juiz desse apita um clássico? A gente pode estar falando aqui de Santos eliminado, ou Corinthians eliminado, ou um clube passando, e eu já vou passar no YouTube aqui com o pessoal que está participando. Amanhã vai ser o Santos prejudicado. Amanhã vai ser um expulso, um brasão expulso erroneamente. Amanhã vai ser um outro tipo de erro. Amanhã, e aí eu vejo aqui o Johnny, o Corinthians reclamar de arbitragem é uma piada, lei do retorno. Pode ser que você tenha essa opinião, só que aí quando o seu time, João Nery, for prejudicado de novo, você vai vir aqui falando que tem que melhorar a arbitragem. Então assim,
Um dia vai ser Corinthians, outro dia vai ser Palmeiras, outro dia vai ser Santos, outro dia vai ser São Paulo. Nós estamos cansados. Ano após ano, a arbitragem não melhora. Você tem 2 árbitros hoje no Brasil com condição de apitar um jogo. E olhe lá, Fabiano. Klaus, que muitas vezes reclamam dele. Eu não vou botar o Wilton. Tem um moleque novo que tá apitando, não é o Candançan, que tá apitando com um brasão da FIFA. Não é o Candançan, é o... Não é o Candançan. Lacerda. Será que é o Davi Lacerda? Candançan Pode ser. vai apitar amanhã o Choque Rei. Pode ser o Davi Lacerda. E aí é o seguinte, você tem 2 árbitros no futebol brasileiro hoje. Deixa eu ver a foto dele aqui. Não sei se é o Davi, não, é o mais novo ainda. Espírito Santo. É o mais novo ainda. Você tem 2 a 3 árbitros num cenário de Série A, Série B, Série C. Nem o Daronco é unanimidade hoje. Mas nunca foi. Não, e nunca foi. O Wilton Pereira Sampaio nunca foi. Esses caras têm que começar a dar entrevista. Ele tem que passar na zona mista. Ontem o Belo tem que falar, irmão, o que você viu? Porque o Dorival tem que ficar se explicando, e a gente vai falar sobre isso, sobre alteração. E ele disse, muita gente fala, mas ele mexeu errado. E ele falou, eu só mexi porque os caras pediram pra sair. E ele tem que se explicar, o Hugo tem que se explicar, a arbitragem não se explica. Os caras pegam o boné deles quando acaba o jogo, olham pro lado e falam, realmente errei, ou dão risada e vão pra casa, sem pressão alguma. No máximo ele tem uma pressão no jogo seguinte. Olhe lá. E aí quando você com tem... o Corinthians amanhã todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu. Você tem esse tipo de postura que é inadmissível. Ninguém aparece, chefe de arbitragem da federação não aparece. O pessoal da CBF, ninguém passa um tipo de mudança, a gente vai implementar tal coisa. Por isso que pra mim o debate é maior do que quem é beneficiado ou quem é prejudicado. A culpa, né? Amanhã é Lucas, depois de amanhã é fulano. Toda hora a gente vai estar xingando um árbitro aqui, porque eles são vítimas no sentido de não serem preparados a apitar um jogo de futebol e colocam pra apitar um clássico. Os caras são ruins de serviço. São ruins. E, cara, você falou, eu não achei que a arbitragem dele no primeiro tempo foi ruim, tá? Eu acho até que foi bem acertada a maior parte das tomadas de decisão, quanto às faltas. Teve 2 lances até que eu destaquei na transmissão, 2 pedidos de cartão vermelho por parte do Corinthians, um no primeiro e no segundo tempo, uma arrancada do André que ele ficaria cara a cara com o Brazão e outra arrancada do Yuri Alberto que ele ficaria cara a cara com o goleiro do Santos. Nas 2 houve falta, houve cartão amarelo bem aplicado, enfim, alguns pedidos por cartão vermelho, mas eu senti que tinha retaguarda, então eu acho que no total a maioria das tomadas de decisão foram positivas. Eu acho que os cartões amarelos, em sua maior parte, foram justos também. Óbvio que tem aqueles do banco que daria pra relevar, que estão embutidos nessa conta dos 13 cartões, mas no geral acho que ele administrou bem o jogo. O problema é, o que ele erra muda totalmente o resultado. O Corinthians ia ganhar na Vila, ia ser outro astral pra hoje, ia se livrar da chance de um eventual rebaixamento. Não acho que vai cair, mas o Corinthians tá no ponto ele fraco, cara. Ele não teve... A gente pode não gostar do critério dele, tá? Não gostei que ele deu muito cartão, eu gosto do cara que deixa seguir mais, enfim. Isso é critério de árbitro, é linha de... Qualquer profissional tem a sua. Eu narro de um jeito, outro narra de outro, você reporta de um jeito, mas a questão é técnica, erro técnico. Uma coisa é você... Tem bom e tem ruim. Tem bom e tem ruim. Qualquer profissão. Sim, uma coisa é você errar, por exemplo, o cara errou um impedimento, faz parte. O cara deu uma falta que não existiu. Faz parte. Eu vou usar o meu erro aqui. Imagina se eu grito o gol do São Paulo igual eu fiz na quarta-feira e continuo falando, foi 3-3. Foi o que ele fez, cara. Ele errou e depois errou de novo. Você foi bem, hein? Entendeu? Não, o cara errou de novo. Na moral. É isso. Uma coisa é você... Humildade, velho. Sim, uma coisa é você ter e falar, errei aqui, não vou continuar insistindo. Ele erra, ele dá a vantagem da falta depois. Isso não existe. Então, pra mim, o Everton, você e o Fabiano estavam lá, o Santos sai com... E eu nem entramos aqui pra falar de bola, tá? Aí diz aqui o André, mas o árbitro apitou antes do Gabigol chutar. Errou também, porque ele tem que dar vantagem, o cara tá na entrada da área. Pega esse lance, eu não sei se... Ponto central é que se é gol, não ia ter nada do apito. E outra, essa história aí que ele apitou antes do Gabigol bater, virou um terraplanismo também, porque ninguém ouviu o apito. Eu também não. Mas um lance ninguém aí, também vê uma sinalização dele por vantagem. Ele não faz nenhuma sinalização com o braço. Mas a vantagem era iminente ali, Everton. Não teve nem tá na entrada da área, cara. É assim, por isso que eu tô falando, erro técnico, isso é um básico. Aí a gente coloca a nossa profissão aqui, o repórter não dá uma alteração. Se esquecer, não deu alteração. Isso é básico, você sempre vai fazer isso. Você pode errar um número. Entrou 9, saiu 10. Quer dizer, vou corrigir, entrou 9, saiu 11. Mas você nunca vai deixar de falar que entrou um cara. Ele errou no básico. Ele fez 2 erros básicos. E aí que ele tava... Quantos metros do lance que ele vê a falta? Não, ele tava bem perto. Tava bem posicionado. Ninguém viu a falta, exato. É pior ainda, gente.
E não tem explicação, esses caras têm que ser... Informação aí, hein? Eles têm que fazer um tipo de coletiva, algo. Federação Paulista afastou o Lucas Caneto Belotti, tá? Ele não apita no final de semana e passará pela chamada reciclagem. Mas aí é sempre a mesma escolha. Cara, ele vai errar, o próximo vai errar também. Falei. O outro também vai errar. Não adianta você ficar afastando todos. E daqui 2 semanas tá apitando normal. O Caneto Belotti fez um péssimo jogo, também achei. Arbitragem ruim. Mas ele não é um árbitro que historicamente é ruim. Não sei, cara, eu acho que... Era um árbitro pequeno, sendo né? sincero, eu Sim, não lembro do talvez histórico pequeno dele, pra viu? esse jogo, mas eu não lembro de algum jogo que teve problema com ele também. Não lembro, posso estar esquecendo de algum aí. Dessa maneira foi o primeiro. E com todos os árbitros vai ter a primeira vez também. Aí você vai afastar todos, enfim. A gente, no ano Esse passado... afastamento sabe pra quem é, né? É pro torcedor. Porque a CBF não vai ter um retrabalho E pro Corinthians, falar, beleza. Curso, é pro e torcedor pro Corinthians ficar tranquilo. Vai. Exato, e é o que você falou, Milhós. Eu abri falando sobre isso. Amanhã eles vão afastar o Everton, amanhã eles vão afastar o Fábio, amanhã eles vão afastar o Klaus. Eles vão afastar, porque quem que recicla, por exemplo? Ele apitou nesse Campeonato Paulista Português e Palmeiras. Palmeiras venceu por 1-0, eu não lembro aqui se teve algum episódio polêmico. Não teve nenhum, teve só a expulsão, mas foi certa. Mas que foi correta. Antes desse jogo, o último que ele tinha apitado foi em 4 de agosto. Antes do jogo do Palmeiras e Portuguesa. 4 meses. Então ele ficou de 4 de agosto outubro, a 10 de janeiro. Novembro. Foi 5 meses e 6 dias. Sem aí apitar. ele apita Português, que foi a estreia do Paulistão, e foi apitar o Clássico. A gente falou sobre isso aqui. Quem que deu uma entrevista sobre... Ano passado aqui na Bandeirantes, alguém da comissão de arbitragem. Escala de árbitro errada, reciclagem que não funciona e falta de preparo. A Edna volta de uma reciclagem e ela faz um clássico. Qual foi? Que afastaram ela de novo depois, ano passado. Rei ou não? Acho que tinha Corinthians no meio também. Não? Algum jogo ela fez foi no final Corinthians do e ano. Bragantino. Então é esse, Corinthians e Bragantino? Isso. Voltou de uma reciclagem, botaram ela pra apitar Corinthians e Bragantino, ela foi de novo pra reciclagem. Olha aí o dado do Fabiano, importantíssimo, Gabi. 5 meses sem apitar um jogo. Não, e na temporada 5, aí ele passada... faz Portuguesa e Palmeiras, a federação olha num clássico Santos e Corinthians e fala, pô, vai ao Belotti. Tudo bem que eles querem usar os árbitros da Federação Paulista. E tem que usar. Eles têm que usar, Eles têm que usar, eles claro. Não é nem mas, que pô, só eles querem, eles têm que usar. Esse é o problema, é o Hugo, banco de reserva do Corinthians. Você tem um cara que não tem condição de jogar, você não tem um cara com condição de apitar e põe ele pra apitar. Eu só vou colocar um ponto aqui. Evidentemente, também concordo com vocês, não daria falta. Vendo no vídeo, perfeito, consigo ver que não foi falta. Mas é o carrinho na entrada da área em que é muito passível acontecer um erro. Sim. Não, mas não dá, Milhões. Cara, é fácil você ver o carrinho a gente não pode entrar nesse ponto, Milhões. Mas a gente não pode entrar nessa discussão. Nesse tipo de jogada. Mas aí o zagueiro vai ter... Então, peraí, o que você tá me falando é o zagueiro na entrada da área e que ele tá convicto de dar um bote, ele não vai dar caso o cara erre. Não existe isso, velho. Eu entendo, é que o carrinho, ele é uma jogada imprudente. Não, ele só é imprudente quando você não pega a bola. O Gamarra mas você pode nunca pegar a bola prudente. e depois pegar o jogador. Isso pode acontecer, cara. Mas, o carrinho é uma jogada imprudente no futebol. Não necessariamente, Milhoso. O carrinho é uma jogada na do entrada futebol. Da área, o carrinho é uma jogada então, até aí chama falta. Tá, até aí o voleio é uma jogada imprudente. Você pode acertar a cara do zagueiro. Não, tá bom. Entendi, mas... Eu acho... Pô, daqui a pouco os caras... Eu acho o absurdo pelo amor de Deus, exato, eu acho que a gente já viu tantas faltas piores serem ou não serem marcadas. Eu acho que o lance, ele nem é tão... o jogo. Exato. Se tivesse saído do gol, a gente não estaria falando. Eu não acho que o lance ele é tão questionável quanto o erro dele, quanto a regra. Quanto a deixar seguir o Gabigol finalizar, porque de fato, se é gol ali, ele tinha dado gol. Tô entendendo o que você tá falando. Relativizando aqui, é isso? Então, bom programa pros senhores. Não, mas além de falar disso, a gente também precisa falar, beleza, rolou de fato um erro de arbitragem. Aqui, Fabiano, desculpa, rolou um erro de arbitragem, mas em qual momento a gente vai falar da falta de efetividade do Corinthians em determinar o resultado do placar? Sim, gente, vamos lá. Só que olha como é delicado o que a gente está falando aqui. O que você está falando é sobre gravidade dos erros. Um é você ver uma falta errada, que é passível do árbitro, a outra é você ver a falta errada, dar a vantagem e depois a vantagem voltar à falta. Ou seja, no seu mundo, Everton, se ele erra, ele deu a falta, tá? Ó, deu a falta, viu que deu vantagem, Gabigol chutou pra fora, ele pode errar, dar o cartão amarelo e dar o tiro de meta. Era isso. Ok, ele errou, beleza. O duplo erro já era isso. Só que é muito a linha tênue entre a gente começar a discutir isso, que eu entendo, o Corinthians não matou o jogo, o Corinthians foi muito melhor do que o Santos ontem, melhor jogo do ano do Corinthians. O Dorival deu um nó no começo, no primeiro tempo no Vojvoda. Só dava Corinthians, só que o que a gente não pode fazer aqui é responsabilizar o resultado
na conta. Realmente, o Corinthians não matou o jogo, mas se não fosse o erro dele, era 1-0. O Corinthians não teria precisado matar o jogo, cara, porque o Corinthians estava muito melhor. Eu entendo. Você entendeu? Então, assim... Mas o que eu quis dizer não foi que, não pode mais dar carrinho em entrada da área, e foi um carrinho bem acertado. O Gustavo Henrique pega na bola. É que esse tipo de erro é muito comum. É muito comum. Muito comum. Não, o zagueiro o cara dá o carrinho, dá falta e depois o cara dá vantagem, voltar e dar falta de novo não é comum. Não. Quantos carrinhos na bola são marcados falta no nosso futebol? Ok. Vários. Entendo o que você então, tá falando. Por que tanta histeria? A vantagem, cara. Porque ele deu a vantagem. Cara, porque na linha da grande área, a sua cautela tem que ser maior na sua tomada de decisão. E você olha a trajetória da bola. De acontecer, cara. E acima de tudo, trajetória da bola é o básico. Lance você fácil, aprende na escola, velho. Fácil. Não é um lance interpretativo, acho um lance fácil pra arbitragem. Aí que tá, é porque o cara é ruim de serviço mesmo. E outra, a gente tá junto. A Vila a gente sabe como é que é. A Vila é um caldeirão do caramba, assim. Então, querendo ou não, uma falta pró-Santos nos minutos finais é uma tomada de decisão que dá uma acalmada no ambiente, no estádio, muitas vezes pode servir até de elemento tático pro árbitro para ele conseguir controlar o jogo. Ele toma uma decisão que, na minha visão, pareceu populista, de atender à demanda da torcida do Santos lá presente, e marcou uma falta que não existiu, até mesmo na câmera aberta dá pra... Não, dá eu pra tô perceber. pegando o lance aqui, tem gente falando ele não deu vantagem. Vocês estão loucos que ele não deu vantagem, gente. Ele deixou o lance seguir, gente. Exato. E sabe o que é o pior de tudo isso? A gente fica, de novo, batendo aqui na lisura do jogo, porque isso envolve. Hoje em dia, o que convence a vocês que mesmo com o VAR o juiz não consegue amarrar o jogo, manipular? Ele consegue, cara. Ele dá falta que não existe, ele dá cartão que não existe. Mesmo com o VAR, que entra em vermelho, ele consegue amarrar o jogo. Então, assim, e o pessoal da arbitragem, ninguém põe a cara, ninguém fala nada. Os caras chegam, tomam uma decisão que não cura o problema, é um remedinho, que afasta. Aí ele vai fazer reciclagem. Quem que faz a reciclagem da FPF? Eu não sei. Quem faz a reciclagem da CBF? Eu não sei. A própria CBF. Sim, mas quem que é o cara... Por exemplo... É a comissão de arbitragem que no ano passado era comandada por 5 pessoas. Sim, aí chega o cara lá e tá reciclando. O que esse cara faz na reciclagem? Ele fica numa sala vendo o lance? Ele apita jogo menor? O que faz o cara... Porque, por exemplo, é a recuperação. Quando você tá na escola, você vai pra recuperação. É isso. Você vai lá ver, se você não passou na prova de novo, você tá fora. Você repete. Como é que é esse processo? E eles não dão uma explicação. E aí a gente tá aqui sem falar de como o Yuri Alberto fez um bom jogo, sem falar de como o William Arão fez um bom jogo, de como o Zé Ivaldo foi vaiado pela torcida do Santos, de como o Dorival reclamou de não ter peça, de que Alisson fechou com o Corinthians, de que Barros foi extremamente deselegante com o Wagner Federico, que não responde sobre a contratação do Bilal/Bilal Brahimi. Então, assim, porque fica tudo em segundo plano, porque a gente fica indignado com a arbitragem. O torcedor do Santos hoje está relativizando alguns, outros com mais bom senso entendem que foram beneficiados, e amanhã o Santos estará sendo prejudicado. Ou beneficiado. E o Corinthians vai ser beneficiado em alguma oportunidade. Mas, o que me incomoda nessa questão da reciclagem, sabe o que é? Muito, muito comum isso acontecer. Com o Lucas Caneto Belotti agora, ele vai passar por reciclagem. Daqui 2 semanas, a gente vai ver ele apitando um jogo da A2. Ou um jogo da terceira divisão do Campeonato Paulista. Uhum. Ou ele vai apitar um jogo do feminino. Ou um do feminino. Isso é reciclagem? O cara tá atuando. Então, o árbitro que é ruim, tá errando muito, ele pode errar na terceira divisão, tudo certo. Não é bem assim, né? Eu acho que... Eu acho que não é... Fala, Gabi, fala. Que não é uma questão de que os árbitros não recebem a formação necessária. Muito pelo contrário, eles recebem a formação. Eu tô fazendo um material pro site da Band que é justamente sobre arbitragem, e eu pedi alguns dados para um dos membros da CBF, e ele tinha um prazo para me mandar até ontem, e eu dei uma cobrada, e ele falou para mim que ele não podia mandar esse material porque os árbitros estão passando por uma pré-temporada 1 semana antes do Campeonato Brasileiro acontecer. Então não é questão de má formação, é que eles erram na hora que o lance tá acontecendo. Porque é muito fácil você sentar numa sala, se todos nós fôssemos árbitros aqui, a gente vai sentar numa sala, vai passar um vídeo, a gente vai levantar o cartãozinho, é vermelho ou amarelo? É muito fácil você ver no timing ali da TV. No dia a dia é mais difícil. Ruim, eu posso assistir quantas aulas forem. Sim, mas assim, Bruno, não é questão de má formação. Os caras sabem qual é a regra, eles entendem a regra. A aplicação que é errada. Então, não é questão da má formação. É que o árbitro não consegue aplicar aquilo que ele aprendeu durante a pré-temporada. Mas você durante aplicar, esse treinamento da arbitragem. Você tem razão, Gabi. Você aplicar faz parte do processo. A gente não tem 2 partes aqui do processo de ser um árbitro. O primeiro é saber regra. Por exemplo, tá? Vou citar aqui. Você, quando quer ser policial, você vai lá, você faz o exame, você faz a prova teórica, você passa pelo teste de aptidão física, aí você vai aplicar isso.
Aí você tem período probatório e por aí vai. Até alguém entender, pô, realmente o Everton não vai sair atirando. O Everton não vai sair atropelando. Beleza, o cara pode virar um policial. E mesmo assim, qualquer desvio de conduta, pode ser policial, pode ser repórter, pode ser qualquer outra profissão. É um processo. A gente não pode achar que é preparar o árbitro, tacar o cara no campo também, e ele não aplica, faz parte. Ele não aplicou, ele não é árbitro, ele não é bom árbitro. Mas Tira. a gente também passa pelo processo de que esses árbitros precisam ser treinados. E aí acontece aquilo que a gente viu na Copinha, por exemplo, em 2 jogos do Palmeiras, 2 erros grotescos, né? O primeiro que a bola não entrou e ele deu o gol. O Bandeira, no caso ali, validou, disse que a bola tinha entrado. E o segundo que foi um pênalti que o goleiro do Palmeiras não defendeu, porque a bola entra e ele tira do gol, porque a imagem é muito clara. Sim. E a arbitragem coloca ali que o Palmeiras realmente teve um pênalti defendido e o Palmeiras acaba avançando na Copinha. Então, assim, por mais que a gente reclame desses árbitros, a gente vai ver esses erros acontecendo a temporada inteira. Porque eles não conseguem aplicar a regra da maneira certa. E quando eles vão apitar na Copinha, por exemplo, eles já começam errado. E aí tem a questão da reciclagem, porque os árbitros da Copinha também foram afastados. E eles vão apitar o quê? A Copinha de novo, vão apitar campeonato de base, e lá eles também vão errar. Só que como a gente não tem o hábito de acompanhar o dia a dia de competições de base, como a gente acompanha os times profissionais, a gente não vai falar aqui no programa. Vocês viram que no campeonato sub-17 fulano de tal errou? Não, a gente só vai ver que o fulano de tal errou quando ele vai apitar um jogo da Série A. Vou te falar uma coisa, vocês querem... fala, eu preciso... Ele só mencionou, em relação ao que a Gabi falou, que o Taubaté teve um jogo com o Lucas Caneto Belotti, e foi banido, assim. Também teve uma confusão por conta de uma decisão que prejudicou o Taubaté. E ele também não apita mais jogos do Taubaté. Então é isso. O cara já pode ter um histórico negativo nas divisões inferiores, a gente não vai saber. Não, peraí. É assim, o que vocês estão falando faz total sentido. Eu tô vendo aqui as participações no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos lá, não é possível. Gente, ontem o Corinthians foi prejudicado, amanhã ele vai ser beneficiado. E vice-versa com o Santos. Não. Agora, não é possível que vocês não tenham visto o problema do que o árbitro fez ontem. Eu tô vendo aqui o lance. Vocês estão sendo acusados de clubismo, viu? Pela nossa Não, mas beleza, amanhã quando o Corinthians for prejudicado... ou melhor, então, quando o Santos foi prejudicado ontem. Amanhã quando o 7-0 o Santos, pelo que o Milhose tá falando. Você lembra? O Santos tomou... O Santos teve um pênalti não marcado no passado, nas costas, acho que no seu Lucas alguma coisa dentro da área, que a gente lascou a arbitragem aqui. E no mas dia faltou, que o Santos for de novo, a gente vai lascar a arbitragem faltou escaldar também o árbitro quando o Santos foi prejudicado. Esse é o nosso segundo programa pautado em arbitragem esse ano. O primeiro foi com o benefício do Palmeiras. Sim. O Palmeiras foi super beneficiado na Copinha, a gente falou muito sobre isso naquela altura também. Ó, e outra coisa, eu tô vendo aqui o lance, a falta, né, a um pé da entrada da área. O campo tem 100 metros, certo? 90 a 120. Vou fazer uma média aqui, 105 metros. Meio de campo tem 52 metros. Você tira a área que são 11, sobram 40 da onde foi a área, mais ou menos, conta redonda. 40 até o meio de campo. O Belotti tá um pouco para trás, ele tá a uns 22 metros da bola. Tô vendo o lance aqui. Como é que origina-se o lance? Não sei se vocês lembram. Tem um contragolpe em que o Belotti tá a 5 metros do jogador do Santos no campo de defesa. Ele tá numa velocidade bem inferior, é verdade. É fim do jogo, ok, o cara tá cansado. Ele tá longe do lance. Quando o Gabigol pega na bola pra chutar, ele leva o apito na boca. E ele apita quando o Gabigol já... Quer ver, ó? Gabigol vai pegar, ó. Gabigol tinha chutado. Tava no mesmo momento. 2 erros, cara. 2 erros. 3. Longe da bola. Vê a falta errada. Porque se o cara tá perto, ele tem a convicção. De longe, ele bota o apito na boca. A trajetória que você falou, eu lembro de uma coisa que, pô, a gente aprende desde pequeno. Que o juiz tem que olhar muitas vezes a trajetória da bola. Como é que um jogador, que é quem que sofre a falta? É o Lautaro Dias. Como é que o Lautaro tá indo em direção ao gol, tá? A bola vai contra ele, ou seja, em direção ao gol do Santos. E foi falta do Gustavo Henrique. Então ele tem 3 erros no lance, gente. Desculpa, não dá pra normalizar isso. Ó, não dá, tem um comentário não tem como, aqui véio. Que resume perfeitamente, é o Alessandro Belangeiro. Que ele lembra, o Matheus Canançan fez o que fez naquele São Paulo e Palmeiras, e amanhã teremos outro clássico, Choque Rei, com o Matheus Canançan. Então, cara, são ciclos, vai e vem, a gente tem que se acostumar, é os caras que estão aí, os caras que estão à disposição. A arbitragem não é profissionalizada no Brasil, a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de erro enquanto não resolverem a raiz da questão, a raiz do problema, que é a má arbitragem, a falta de profissionalização, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas, pô, concordo com o nosso Paulo do Vale que acabou de entrar, 28 minutos, só apito, pô.
Só histeria. E é o 23º dia do ano, hein? É porque no dia 9 a gente Como já é que tava foi? falando de Amanhã roupinha. foi o quê? Ontem? Eu nunca vi na história um lance gerar uma comoção Não é, cara? de todo mundo concordando. O Sormani, todos os torcedores do Santos, não tem uma pessoa que não está indignada com esse O lance. Santista queria perder o jogo. O Santista queria perder o jogo. É verdade. O Santista queria perder o jogo. É impressionante, cara. Bom, dito tudo isso, PDV, a gente vai fazer intervalo para acalmar os ânimos. Vamos passar por uma Que o reciclagem. Rubens falou aqui, a gente tem que passar por uma reciclagem Nosso de intervalo. temperamento. Vai ser um intervalo de reciclagem. Na volta a gente vai voltar zen, falar sobre táticas. O pessoal quer falar de futebol. Táticas, pontos, flancos. A fim de falar de Box to muitas box, coisas do hoje. quê? Extremos. Ah, vou hablar. desequilibrantes. Sexta-feira Voltando, eu vou hoje. hablar. Vai hablar? Vou